O Instituto Vladimir Herzog publicou na semana passada um manifesto de apoio às mobilizações. Estamos juntos, basta manifesto pela unidade antifascista e somos 70%. Além das manifestações populares em defesa da democracia que aconteceram nos últimos finais de semana em todo o país. No entendimento da entidade, é preciso enaltecer e apoiar todos esses movimentos, sejam eles oriundos das redes sociais, das organizações populares ou mesmo das janelas de casas de todo o país. E para conversar a respeito, nós vamos falar agora com o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotili. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Alegria falar com vocês num dia tão bonito como hoje, que está abrindo o sol. Pois é, Sotili, da Rádio Brasil Atual também, o pessoal que acompanha a gente pela TVT em nossos canais no YouTube. Sotili, por que o Instituto Vladimir Herzog entende que nesse momento é necessária essa união, superar as diferenças e fazer com que as pessoas de diferentes correntes estejam aí empenhadas nessa luta pela democracia no Brasil? Bom, veja bem, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado em 1975 pela ditadura militar, justamente que exercia seu direito à liberdade de expressão. Era um jornalista que sempre se pautou pela luta pela paz e a defesa da democracia. A vida dele levou à morte dele, ao assassinato brutal. O Instituto foi fundado justamente para defender a democracia, a liberdade de expressão, uma cultura de paz. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ameaça brutal à democracia, à liberdade de expressão e uma apologia à violência. Nós não podemos aceitar isso. O Instituto, então, se engaja como uma obrigação, como uma sua missão a todo movimento que tenta defender a democracia, a todo aquele movimento que tenta recuperar as instituições democráticas que estão abaladas pelas ameaças por este governo. Nós não podíamos ficar assistindo da nossa sala, assistindo da nossa organização, todos os abusos, as afrontas à democracia que está sendo feito pelo atual governo. Nós tínhamos que nos engajar em relação a isso. Então, o Instituto está engajado, está ao lado, todos os nossos trabalhos, todos os nossos projetos estão voltados justamente para enfrentar tudo, defender a democracia no Brasil. E nós entendemos de que, como o Instituto suprapartidário, pela união de todas as forças na defesa da democracia, nós não poderíamos ficar ao largo dessa questão, que é ajudar na criação de um grande movimento de todas as pessoas na defesa da democracia. Sabemos que existem diferenças enormes, sabemos que tem processos que têm que ser considerados no seu devido momento, no seu devido lugar, mas nesse momento a defesa da democracia ela é fundamental e para isso nós defendemos todas as iniciativas que estão se expressando nas ruas, que estão se expressando nos documentos, nos manifestos que estão sendo lançados, que pedem a defesa da democracia e a responsabilização do governo que está promovendo essa agressão à Constituição brasileira. Agora, a gente vive esse momento, né? Como você fala, Sotili, o Instituto Vladimir Herzog sempre divulgou a questão da cultura da paz, e a gente vive um momento que muitos de nós não esperávamos que fosse viver, né? Qual a responsabilidade, na verdade, desse momento atual, se ela deriva de fato de uma falta de justiça de transição que a gente teve quando saiu da ditadura e passou para a democracia, pelo menos para a democracia em termos formais, Sotili? Então, isso é muito importante que você levanta, porque quando eu falo de que é fundamental a gente, neste momento, reunir todas as forças políticas, independente de ligações partidárias ou ideológicas,
na defesa da democracia, não significa que nós não tenhamos que perder a memória. Nós sabemos que nesse momento específico que nós estamos vivendo hoje, que levou à eleição do Bolsonaro, e se tem uma coisa que nós não podemos reclamar do Bolsonaro, é de que ele não foi eleito, de que ele foi eleito mentindo sobre o que ia fazer, porque ele está fazendo exatamente tudo o que ele disse que ia fazer. Ele fez apologia à tortura, ele fez apologia ao uso. Ele defendeu de que o Brasil tinha que ter muito mais mortes, ele foi homofóbico, ele foi racista, ele depôs contra todas as instituições democráticas, ameaçava que ia fechar o Congresso, fechar o Supremo, e ele foi eleito dessa forma. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer que o que levou à eleição do Bolsonaro foi o impeachment promovido à presidenta Dilma quando não havia crime de responsabilidade, quando não havia base legal para que fosse promovido o seu impedimento, e muitos setores que hoje estão contra o Bolsonaro apoiaram o impeachment. Então eles também são responsáveis por aquele processo de desestabilização que levou que a gente está. Nós não podemos esquecer a responsabilização dos meios de comunicação de massas, né, que tiveram um papel importante no processo de desestabilização do regime democrático, que também levou à eleição do Bolsonaro. Isso tudo tem que ser feito no momento, né, da disputa política legal, da disputa política democrática. Esse momento está se colocado na defesa da democracia e da desestabilização desse processo de violência às instituições democráticas que representam o governo Bolsonaro. Agora, sobre o que você fala, também é fundamental, porque nós não podemos esquecer a responsabilidade de não termos feito justamente uma justiça de transição adequada que responsabilizasse todos aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade. Isso é fundamental, porque, veja bem, o que nós estamos vivendo hoje, o que deixa o Bolsonaro à vontade para fazer apologia à tortura, ameaçar o Congresso e o Supremo diariamente, né, dizendo que deve ser fechado, a ele sentir a vontade de chamar os seus correligionários para invadir os hospitais, ele sentir a vontade para promover ocupação na frente do Supremo dos 300 e aquilo ficar dias e dias e semanas à vontade, sem ninguém tomar uma iniciativa, foi justamente porque todos aqueles que cometeram crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito, que cometeram crime, não foram punidos, não foram responsabilizados no passado. Quando nós falamos sempre que a gente precisa reinterpretar a lei da anistia para que todos aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, como propõe, né, o pacto internacional que o Brasil assinou de forma voluntária junto à ONU, de que crimes de lesa humanidade, crimes de torturas, crimes políticos não são passíveis de anistias e não são imprescritíveis, né? Isso significa que nós não estamos preocupados com o passado apenas. É que se a gente não fizer isso, esse passado volta, e volta contra você, contra a população brasileira, volta contra a sociedade brasileira e especialmente contra os mais pobres, os mais vulneráveis. Então, o que nós queremos hoje é lutar, e o Instituto Vladimir Herzog está extremamente comprometido porque quer pautar junto ao Supremo Tribunal Federal a rediscussão sobre a lei da anistia. Nós queremos que o Supremo Tribunal Federal entenda de forma diferente que entendeu em 2009, de que todos os crimes entre aspas, né, cometidos durante a ditadura, e aí ele entendia tanto da direita quanto ele da esquerda, né, seriam anistiáveis. Como essa foi a interpretação, essa é uma ideia, porque o pacto internacional que o Brasil assinou voluntariamente entende que esses crimes de torturas não são passíveis de anistia. E como o mundo fica à vontade, nós sinalizamos para o Bolsonaro na sua campanha eleitoral ou no seu mandato de deputado federal de que ele podia dizer qualquer barbaridade, poderia fazer apologia à tortura, que não ia acontecer absolutamente nada contra ele, porque não aconteceu nada contra ninguém. Né? Na Argentina, o presidente Videla foi preso e morreu na prisão, porque ele
torturou porque ele matou, como os militares brasileiros fizeram exatamente, né, o que foi feito na Argentina. E na Argentina não acontece isso. Olha o que está acontecendo na Argentina hoje. Essa semana teve uma reunião de Estado na Argentina que reuniu prefeitos, governadores, o presidente da República, de todas as forças ideológicas, de direita à esquerda, e eles ficaram extremamente preocupados, né, com o maior índice de mortes por coronavírus naquele dia, que tinha sido 25, e decretaram, né, praticamente um isolamento, né, até o dia 25 de junho para ter uma nova avaliação, para enfrentar isso de forma coletiva entre todas as forças políticas. Né? No Brasil tem 1.500 mortes diárias e é tratado pelo Estado como uma pandemiazinha, é abandonado pelo governo brasileiro, os estados e municípios, para que cuide de forma, né, isolada. Veja bem, o que está acontecendo hoje? Né? O governo atrasa repasse de recursos para os estados e municípios, para o combate ao coronavírus. O governo desencadeia operações policiais, né, de forma muito suspeita, porque para atrapalhar a compra de máscaras, né, para enfrentar o coronavírus. O governo sonega informações sobre a pandemia, a gente não sabe se a gente está no pico, se não está no pico, nós não vamos ter políticas públicas nunca para enfrentar essa pandemia, porque há sonegação de informação sobre o que está acontecendo no Brasil. O governo libera ocupações públicas, né, libera ocupações públicas das cidades, né, nos mercados, nos shopping centers, nas ruas, fica toda hora tensionando para que seja liberado, né, se proliferando o contágio, né. Nós estamos sofrendo ameaças diárias do governo nos twitters, né, às instituições democráticas, né, um enfrentamento direto ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. Nós estamos vivendo uma pandemia política. Não é possível, né, que a gente possa conviver com isso. Por que que isso acontece, né, diante de um momento como esse? Porque nosso país ele é muito pobre de democracia. O nosso país nunca enfrentou num processo sério de construção de uma democracia. Democracia não se brinca. A presidenta Dilma não podia ter tido impedimento, gostasse dela ou não, né? As urnas deveriam ter eleito o seu opositor, né, se fosse o caso, se teria desagrado. Não dá para brincar com a democracia. Os meios de comunicação não podem fazer campanha política. Os militares não podem fazer política. Nós temos uma Constituição que precisa ser respeitada. Então, a defesa da democracia é a preocupação de todos nós. Nós não teremos enfrentamento ao coronavírus se nós não termos ditadura nunca mais. Essa é uma questão fundamental. E, para isso, nós precisamos lutar pela reinterpretação da lei da anistia. Nós não teremos democracia no Brasil se nós não fizermos uma reinterpretação da lei da anistia. O Instituto Vladimir Herzog está entrando com um amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, né, pela reinterpretação da lei de anistia. Nós estamos tendo o apoio de duas instituições de direito importantíssimas no mundo. Né? Uma das maiores escritórios de direito de São Paulo, que é o Matos Filho, né, junto com um dos maiores escritórios de direito de Nova York, que é a Van Center, né, estão trabalhando numa construção de um amicus curiae para o Instituto Vladimir Herzog, para nós entrarmos no Supremo Tribunal Federal, para reabrir essa discussão sobre a lei da anistia, para que a gente possa definitivamente responsabilizar judicialmente todos aqueles criminosos que mataram, torturaram na época da ditadura militar, pensando no nosso presente, pensando no nosso futuro, não no nosso passado. Sotilho, a gente está chegando ao final do nosso jornal. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente volta a conversar sobre justiça de transição, revisão da lei da anistia e memória histórica, que são pontos fundamentais para a gente não repetir nossa história. Muito obrigado, Sotilho. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. A campanha que o
Instituto está lançando agora, a democracia, ela leva o nome dos 3 documentos lançados recentemente, manifestos que foram lançados por diversos setores da sociedade. Basta, estamos junto com 70% em defesa da democracia e da vida. Em memória da democracia, ditadura nunca mais. Muito obrigado. Conversamos aqui com o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sotili. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.